Gálatas, capítulo 2, versículos 20 e 21. Nós vamos até pegar do versículo 19 para dar uma compreensão maior. Porque eu, diz Paulo, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Espírito de Deus, aqui está a Tua palavra. Senhor, nos dá a Tua graça para comunicar a Tua palavra ao Teu povo e que eles compreendam a Tua palavra, tantos os que estão presencialmente quanto aqueles que estarão ou estão online, Pai. Que o Senhor os abençoe e eles venham a compreender a natureza do Evangelho de Cristo. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo era doutor da lei. Não há ninguém dos apóstolos, dentre os apóstolos, que tenha a profundidade que Paulo tem. Não vamos desvalorizar de forma nenhuma os demais apóstolos, mas Paulo veio a ter uma compreensão da nova aliança, do Novo Testamento, de uma maneira incrível, uma vez que ele havia abraçado o monoteísmo puro do segmento dos fariseus, formado aos pés de Gamaliel. Então veja bem que Paulo disse que estava morto para a lei. De que lei o apóstolo está falando? Está falando da lei de Deus, do decálogo e da lei cerimonial. Ele estava morto para a lei. Porque a lei, na verdade, irmãos, numa outra passagem bíblica, Paulo diz o seguinte: quem morreu, a lei não tem mais poder sobre ele. Olha que coisa tremenda. E é verdade. Se nós analisarmos aqui na terra as leis vigentes que existem aqui no Brasil, a lei tem poder enquanto nós estamos vivos. Quando morremos ou morrermos, não é? A lei não tem mais poder algum sobre nós. Então aqui a lei humana, ela tem como fonte primária a palavra de Deus. Uma das fontes principais do direito positivo no Brasil é a lei, é o decálogo, é as leis dadas a Moisés. Dali tiraram-se os princípios jurídicos para que haja ordem na pátria. Então, veja bem, Paulo está dizendo que ele está morto para a lei, mas ele estava vivo. Olha só. E agora? Ele estava vivo, mas estava dizendo que estava morto. Ele estava vivo, sim, mas espiritualmente ele já havia morrido com Cristo na cruz. Porque aqueles que estão em Cristo e que foram sepultados em Cristo Jesus pelo batismo, está em Romanos capítulo 6, veja bem. Vocês sabiam que no batismo nós somos sepultados com Cristo? Sim, nós, com a nossa velha maneira de viver, foi sepultada com Cristo pelo batismo na morte. Mas assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós ressuscitaremos também para a glória de Deus. Aleluia. Veja, Jesus é as primícias, a primícia, ou primeiro
dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro. Depois haverá uma sequência. E Paulo é claro ao dizer em 1 aos Tessalonicenses 4, verso 16 e 17, que ao som da última trombeta, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. Então, primeiro as primícias, a primícia, que é Cristo. Segundo, os que morreram em Cristo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados e levados com Cristo, diz na palavra. Aleluia. Mas já morremos com Cristo. Se morremos com Cristo, a lei não tem poder sobre nós. Que lei? A lei mosaica. Porém, uma outra lei passa a vigorar por nós. Aquela que nasceu da ressurreição de Jesus. Ou seja, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Nós sabemos que nas leis vigentes, nas normas de leis do direito brasileiro, quando se promulga uma nova lei, essa nova lei revoga a anterior. A anterior não tem mais efeito, não tem mais vigência. Para os que estão em Cristo Jesus, a nova lei, a lei do Espírito de vida de Romanos 8, verso 2, revogou a lei do pecado e da morte, que consiste nos 10 mandamentos. Olha só. Então Paulo aqui é enfático. Eu estou morto para a lei, mas eu estou vivo em Cristo. Aleluia. Veja bem, e ele vai mais longe. Ele diz aqui: já estou crucificado com Cristo. Quando Jesus se ofereceu em sacrifício por nós na cruz do Calvário, ele atraiu sobre o corpo dele todos os nossos pecados, nossas doenças, nossas enfermidades. Onde está isso na palavra? Isaías, capítulo 53, versículo 4 e seguintes. Está entendendo? Jesus atraiu sobre ele. Olha que interessante. Quando Jesus estava para ser julgado, não é, pelo chefe da sinagoga, ele acabou, sem ter noção do que estava falando, ele disse: convém que um homem morra e não a nação. Ele estava profetizando o desígnio de Deus, em que um homem só, Jesus, pereceu e morreu por nós também, aleluia. Porque na morte de Jesus, o pecado foi cravado na carne de Jesus na cruz. E como ele atraiu nossos pecados e atraiu nossas doenças, nós fomos crucificados com Cristo Jesus. Por isto que Paulo está dizendo: eu já fui crucificado com Cristo Jesus. Aleluia. Está aqui, ó, de forma muito clara. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, versículo 20, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A Bíblia é muito clara: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, segundo aos Coríntios 5,17. A Bíblia é clara ao dizer que Cristo está em nós, porque nós recebemos a Ele como nosso Senhor e Salvador pessoal. Quando fizemos isto, saímos de Adão e fomos para Jesus. Deixamos de estar em Adão e passamos a estar em Jesus. Por isso somos novas criaturas, compreenderam? Isto é espiritual.
A Bíblia é clara em 2 João capítulo 2, quando ela diz o seguinte: temos um advogado junto do Pai, Jesus. Muito bem, ele é médico e ele é advogado. Ora, para você constituir um advogado, você tem que contratar o advogado e assinar uma procuração para ele dizendo: você me representa agora. Sem a procuração não pode representar ninguém. Muito bem, na terra temos que constituir Jesus nosso advogado. Entenderam o que eu estou dizendo? E como que nós constituímos? Entregando a vida a Ele. Quando entregamos a vida a Ele, confiamos nele, recebemos Ele como Salvador e Senhor, Ele passa a tomar conta de nós, a nos representar diante do Pai e a dizer: esta não deve mais nada. Eu já paguei a dívida de pecado, aleluia. Olha que coisa tremenda. Agora, aqueles que não recebem Cristo, que estão em Adão, terão que se defender sozinhos no dia do juízo final. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia diz também: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ora, ninguém é justo em si mesmo, somos justificados por Jesus e temos paz com Deus. Ora, então, aquele que for se defender sozinho, está nu diante de Deus, não tem defesa e está condenado, porque vai abrir os livros, e o livro da vida vai abrir, e o nome não está lá, porque não recebeu a Jesus, porque não passou procuração para Jesus, porque não quis crer em Jesus, porque não confiou que Ele é Salvador. Esses, ou seja, os que creem em Jesus como nós cremos, além de estarmos justificados, perdoados, adotados como filho, veja, somos vestidos com vestidura nova. O que significa vestidura? Significa o que eu fiz. O que eu fiz era, como homem, era pecaminoso. Porém, no momento que eu recebi Jesus, Ele trocou as minhas vestes e as suas, e nos deu veste nova, aleluia. Então, não há acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, glória a Deus. A Bíblia é clara ao dizer: quem intentará acusar os escolhidos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica, aleluia. Você foi justificado por Cristo, depende de você. Se você entregou a vida para Jesus, Ele te perdoou, Ele te justificou, Ele te adotou como filho, você nasceu de novo, você é nova criatura, filho, filha de Deus, e você está salvo, salva, porque Ele colocou vestes brancas em você, e colocou vestes brancas em mim, e colocou veste branca naqueles que confiam nele. A Bíblia diz, Apocalipse 22, 14: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aleluia. Então, e diz: e ficarão de fora os cães, feiticeiros, abomináveis, idólatras, isto é, aqueles que não lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Na noite de hoje, é uma noite especial, porque nós estamos reunidos para celebrar a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é um memorial. O que é memorial? É em memória. Memória de quem? De Jesus. Para a gente lembrar o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós? Tudo isto que eu preguei até agora.
Ele atraiu nossos pecados, Ele tomou nossos pecados, Ele pagou o preço da nossa salvação, Ele nos deu a vida eterna, Ele nos adotou de filhos. Então, na noite de hoje, nós estamos tendo a memória do que Ele fez. Memória. O que é uma memória? É uma lembrança. Todo mundo lembra do seu pai, da sua mãe. Se já morreram, nós vamos lembrar dos avós, dos amigos. Nós vamos ter memória deles. Então Jesus mandou ter memória de Jesus. Mas é possível ter memória de Jesus? Sim, é possível. Por quê? Porque a memória também se constrói através de palavras, através de leituras. Por exemplo, um neto não chegou a conhecer o seu avô, mas o pai e a mãe contam do avô e da avó. Olha, teu avô era desse jeito, tua avó era daquele jeito, e conta a história. Então aquele neto leva na sua memória, na sua lembrança, não é? O seu avô, a memória do seu avô. Compreenderam aí? Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos traz à memória quem Jesus é, o que Jesus fez. Então, na ceia tem esse sentido memorial, lembrança. Mas tem outro sentido, anúncio da volta dele. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26, que todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciaremos a morte do Senhor, que é a memória, até que Ele volte, até que Ele venha, aleluia. Então existe aí no passado, na memória, o que Ele já fez, e aponta para o futuro o que Ele vai fazer. O que Ele vai fazer? Ele vai trazer a redenção do nosso corpo. Ele trouxe a redenção do nosso espírito primeiramente. Agora Ele vai trazer a redenção do nosso corpo. Esse corpo que é inclinado para as coisas deste mundo, este corpo será redimido. O que é redimido? Transformado. Transformado para aqueles que morreram, que ressuscitarão primeiro, ressuscitarão num corpo imortal, glorioso, semelhante ao de Jesus. 1 Coríntios 15. E os que estivermos vivos, seremos tirados da terra, levados para o céu com Cristo, e o nosso corpo será transformado. Então nosso corpo não vai morrer mais, não vai ter mais dor, não vai ter doença, não vai ter mais nada, porque as primeiras coisas se passaram e tudo se fez novo, aleluia. Então na ceia do Senhor tem esse significado. Também tem o significado de comunhão. O que é comunhão? Comunhão é união. Comunhão não é só você comer. Tem muita gente que senta-se numa mesa, mas não está em comunhão com os demais. Comunhão é o mesmo pensar, é o mesmo sentir, é a mesma fé, é a mesma confiança. Em quem? Em Jesus. Então nós estamos aqui com a mesma fé num só Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então nós estamos em comunhão. A comunhão agora também tem um aspecto de comer. Por quê? É pedagógico. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem come de mim tem a vida eterna, aleluia. Então existem o sentido figurado e o sentido literal. Ao comermos o pão, compreendemos que esse pão não é o corpo de Cristo literal, mas nós estamos comendo em memória dele. Para nós tem o sentido de que estamos nos alimentando de Cristo Jesus, aleluia, porque lá no passado os judeus comiam do sacrifício oferecido no altar, depois que eles eram queimados. Os sacrifícios derramavam o sangue do animal, depois queimava a carne, e eles comiam do sacrifício. Então, de forma semelhante,
De forma semelhante, como eles comiam das ovelhas, do gado que era oferecido no sacrifício, nós estamos comendo do Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo.